Olá, esse é mais um episódio de Saúde Mental, um assunto para todas as pessoas. Eu sou Silvia Molinar, gerente executiva do Instituto Cactus, e estou hoje aqui com o Eduardo Dicilo. Eduardo, que é coordenador de psicologia do Comitê Olímpico Brasileiro. Eduardo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer. Eu vou pedir, por favor, para você se apresentar, contar um pouquinho dessa história e o que te trouxe até aqui. Tudo começou dentro de uma piscina. Então eu fui atleta de natação e eu confesso, hoje eu acho que eu consigo admitir isso, que eu era um atleta bem difícil. Eu era um problema para minha treinadora principal, a Camila. A situação chegou num ponto tal de conflito que ela exigiu que eu fosse fazer terapia, senão eu não voltaria a treinar e nadar com ela. Então eu fui contrariado, porque naquela época eu achava que terapia era coisa de louco e eu tinha medo de que eu chegasse no consultório e realmente recebesse um diagnóstico. Então eu evitei a todo custo, mas foi só uma sessão, foi suficiente para que eu entendesse que a terapia podia me ajudar sim, que ela estava do meu lado. E realmente ela me ajudou muito com a natação e com a vida. Tanto que eu parei de nadar competitivamente, mas escolhi a psicologia como área de estudo e agora também de trabalho. E aí eu voltei para o esporte, com a psicologia do esporte, para tentar ajudar atletas de uma forma que pagar a dívida, né, da ajuda que eu recebi. No esporte competitivo, os atletas eles têm muita pressão, né, e são muito cobrados pelos resultados. Como que você vê a ligação entre todos esses desafios que os atletas enfrentam e a saúde mental? A rotina de vida de atletas, desde muito cedo, ela é bastante sacrificante. Isso significa que parece que nunca é suficiente, nunca está bom. Mesmo um atleta que ganha um título mundial, por exemplo, que chegue no topo do mundo, o que ele faz no dia seguinte é se recuperar e começar a preparação para o próximo desafio. Então, como atletas costumam começar muito cedo, eles vivem essa vida desde muito cedo. Acaba que é um nível de exigência que está sempre presente, é cobrança externa, é cobrança interna, e isso faz com que o atleta acabe ficando em situações de superação constante. Essa superação, o preço para essa superação constante é o preço de você deixar a família de lado, de você sacrificar muitas vezes a sua própria educação em nome de objetivos que, num primeiro momento, são seus também, né, do ponto de vista do atleta, mas a partir do momento que o atleta vai conseguindo conquistar coisas importantes, ele vai agregando mais pessoas à sua volta. Então o compromisso dele já não é mais só com ele mesmo, acaba sendo também com a sua equipe, com o clube, com a confederação, com o país, né, para um atleta de nível alto. E isso faz com que a saúde mental ela esteja sempre em risco. Porque realmente parece muito bom você poder viajar, ficar em hotéis, mas a partir do momento em que você dificilmente dorme na sua cama, né, tá sempre transitando, vai para lugares legais, bonitos, mas dificilmente você vai nos pontos turísticos, você vai do hotel para o ginásio, do ginásio para o hotel, terminou a competição, volta para o Brasil ou vai para outro país, para outra competição, e assim vai, né? E assim vai o ano todo. Férias de atleta não são férias de pessoas normais. Você não vai para a Disney, né, para passear livremente. Geralmente, o atleta de alta performance ele continua treinando nas férias para não perder a base do seu treino e poder voltar bem para o começo da outra temporada. Então, o conjunto de todos esses fatores faz com que a saúde mental ela realmente ela fique ameaçada. Então, se a gente olhar os números, a prevalência de transtornos sintomas importantes de saúde mental em atletas, eles são maiores e mais frequentes do que na população em geral. E é engraçado ou curioso, talvez porque as pessoas veem os atletas quase como semideuses, né? Aquelas pessoas que sempre se superam, que estão fisicamente muito bem, que aparecem de forma séria, né? Na televisão, etc. E muitas vezes tem uma despersonificação, né? As pessoas não estão vendo um ser humano, estão vendo um atleta. Eu queria puxar um outro gancho aqui, que é a questão do estigma e do preconceito que a gente tem
com as questões de saúde mental. Um dos pontos centrais do Instituto é justamente ampliar o debate, trazer isso para o dia a dia, para a gente quebrar um pouco essa dificuldade que a gente tem de conversar sobre isso abertamente. Como você vê no esporte essa questão do estigma? É mais difícil para um esportista, para um atleta, pensar nisso ou admitir, trazer isso para o contexto? De alguns anos para cá isso tem mudado, felizmente. Ah, que bom. Mas ainda existe. Mas mudou na força, por conta de tudo que a gente, como sociedade global, viveu nos últimos anos, envolvendo pandemia, casos de atletas de alta performance que vieram a público admitir que não iam conseguir, que estavam falhando, que precisavam de ajuda, e isso foi muito importante para exatamente ajudar a quebrar o estigma e normalizar o cuidado com a saúde mental. A gente olha para atletas que são pessoas capazes de fazer coisas incríveis, e são, né? A gente gosta de assistir, sim, e até com uma certa inveja, né? Você olha e fala, uau, né? Assim, gostaria de poder fazer isso. E você vê crianças estimuladas por ídolos tentando ir atrás e repetir, imitar. Mas, no final do dia, continuam sendo humanos, continuam sendo pessoas, continuam tendo necessidades, como todos nós, limites e fragilidades. Isso não aparece muito em postagens, né, em reportagens, porque até um certo ponto isso não é tão interessante. Sim. Né? Mas quando você convive com um atleta fora das câmeras, aí você percebe que eles também precisam de apoio e que está tudo bem. Exato. Não faz deles menos capazes, né? Menos heróis ou heroínas. Pelo contrário, para que eles possam continuar rendendo bem, eles precisam cuidar dos aspectos humanos da vida deles, do dia a dia, do cotidiano, em casa, com a família, né? Com os amigos, às vezes na solidão das viagens constantes também. Então, muito importante que atletas como a Naomi Osaka, a tenista japonesa, a ginasta Simone Biles, o Gabriel Medina, né, que eles tenham vindo a público e falam assim, cheguei num limite, preciso de ajuda, e foram procurar ajuda e tudo bem, e voltaram, né, para as vidas deles, para a identidade deles, que não é identidade só de atleta, é uma identidade pessoal também. No Cactus a gente fala muito sobre prevenção e promoção, a gente trabalha sobre essa ótica. Os níveis de adoecimento na população em geral têm aumentado muito. Então, o nosso trabalho lá é como que a gente faz para incluir essa lente da saúde mental nas políticas públicas, na vida e no cotidiano das pessoas, para evitar justamente as questões do adoecimento. E eu queria que você contasse, por favor, para a gente um pouquinho do que vocês lá no COB, na sua diretoria, vocês têm feito para ajudar os atletas, até preventivamente. Se você vê, a mola mestra desse processo é a resiliência. Né? Porque é você fazer mesmo quando você não quer. Sabendo quando você não tem vontade, quando você acorda sem vontade, quando não é divertido. Mas você faz porque você precisa fazer em nome de algo que você quer conquistar lá na frente. Né? Então, essa resiliência e a disciplina andam de mãos dadas. No Comitê Olímpico, nós trabalhamos com algumas frentes diferentes. Então, nós atuamos com a saúde mental, nos cuidados com a saúde mental e no apoio, né, para a preparação para a competição, que são duas pontas de uma régua. Então, o que isso significa? A gente monitora a saúde mental exatamente para tentar evitar agravamentos, né, de alguns casos que possam exigir um tratamento mais demorado, mais difícil, um afastamento de treino e competição. Tentamos ajudar os atletas a se conhecerem para que eles possam manejar suas próprias emoções e dar conta de se manterem, né, na disciplina e focados na busca dos seus objetivos. Quando o atleta não está com a saúde mental em dia, é muito difícil esperar que ele possa render também, em quadra, na piscina e etc. Então a gente tenta garantir essa saúde mental para que ele possa fazer o trabalho dele. E quando isso não acontece, a gente tem que parar tudo, né?
parar, ver quem vai ajudar, como vai ajudar, entrar em contato com família, quando o atleta permite, e aí dar todos esses cuidados. A gente trabalha tanto com alto rendimento, que são os atletas de ponta, os melhores do mundo, Sim. quanto com os atletas de desenvolvimento. Então, são aqueles atletas que começaram a se destacar nas categorias de base, que atingem as primeiras seleções nacionais, e a gente começa a cuidar deles de uma outra forma. Aí sim a gente fala de prevenção. Legal. Que a gente começa a monitorar desde cedo e a gente normaliza a presença de profissionais de saúde, psicólogo, psiquiatra, no dia a dia desse atleta, para que ele possa entender que aqueles aspectos também são importantes. Não basta você cuidar dos seus músculos, dos seus ossos, do seu coração, você precisa cuidar de uma forma integral. A cabeça também faz parte desse processo. Que a pior coisa, uma das piores situações para um atleta é se preparar, ver que está indo bem nos treinos, Sim. criar uma expectativa, chegar na hora da competição, na frente de todo mundo, muitas vezes na frente de câmeras também, e aí desmontar. Né? Nossa, eu imagino quão mais difícil é. Porque aí ele Um estádio lotado, um jogador de futebol, você tem que ter bastante capacidade de abstração, né? Ou de aguentar a pressão mesmo. Uma habilidade importante de enfrentamento é uma habilidade de atenção e concentração. Então você está ali, na frente de toda essa gente, mas você não pode ligar para essa gente toda. E às vezes é bem difícil, porque a torcida faz barulho. Sim. Né? Ah, você contou que a torcida brasileira é mais barulhenta que as demais, né? Bem mais. Euforia, alegria, né? A gente torce pro tênis de mesa como se estivesse no Maracanã. Então, é uma torcida bem efusiva. Deve atrapalhar um pouquinho, né? E em relação a criar esse ambiente seguro que você estava falando um pouquinho, tem sido mais comum? Os clubes, por exemplo, eles têm oferecido, de forma geral, esse apoio desde cedo? O COB, ele presta serviços, mas uma parte do apoio do COB também é ajudar confederações e clubes a montarem as suas próprias estruturas, para terem autonomia e aí sim realmente poder atender as verdadeiras, né, demandas diárias dos atletas que treinam dentro de cada estrutura ali. Ah, tá. Então, a gente não vai conseguir, nem temos a ambição de fazer tudo, não dá. Então, uma parte do nosso trabalho é no diálogo com confederação e clube também, ajudá-los a entender que eles precisam, né, aumentar, melhorar os seus recursos humanos, incluindo aí profissionais de saúde mental. Que tem que estar no dia a dia, precisa estar no dia a dia. Então, esse é um trabalho de convencimento, de educação, de apoio à gestão esportiva também. E a gente olha e a gente está mirando lá na frente, porque a gente está partindo, a gente tem que dizer, admitir isso, de uma estrutura precária do esporte nacional. Sim. Se você pensar que 70% das escolas do Brasil, e aí eu não estou pensando só na escola particular, né, no bairro economicamente favorecido, estou pensando na realidade do país. 70% das escolas do Brasil não tem uma quadra ou um espaço para a prática de atividade física. Poxa. Então você vê que as aulas de educação física são improvisadas no terreno do lado, no terreno baldio. Isso não é de todo ruim, mas isso também mostra, né, o quanto que a gente carece ainda de estrutura básica para o esporte fundamental. Não estou pensando só no esporte de alto rendimento, né? Mas é na educação esportiva mesmo. Então, se a gente não tem quadra, talvez a gente não vá ter também pessoal, gente, recursos humanos. Sim, que ainda é mais difícil. Bem difícil. Os próprios treinadores ou professores de educação física muitas vezes têm que improvisar bastante. Você vê que o professor ele atua às vezes como psicólogo, como fisioterapeuta, prepara o Gatorade, dirige a Kombi, né? São profissionais que estão extremamente sobrecarregados. Mas a gente tem visto uma melhora gradual, lenta, né, no sentido da presença do profissional de saúde mental dentro das estruturas, né, das próprias confederações, de clubes. Alguns clubes maiores, acho que eu não preciso citar nomes aqui, a gente consegue pensar em 3, 4 com rapidez, tem profissionais de saúde mental no seu dia a dia, ainda não em número suficiente. Porque às vezes você tem 1, 2, 3, mas um clube grande que vai ter 1.000, 1.200 atletas, né, no seu dia a dia,
não vai conseguir atender todos eles com 3 profissionais. Verdade. Então acaba tendo que fazer um rodízio, né? Priorizar. Então, ainda não estamos lá, mas estamos, né, a caminho. Eu gosto de usar o exemplo do futebol pela visibilidade e a importância que o futebol tem na cultura brasileira. Os clubes precisam, se são clubes formadores, e essa é uma fonte de receita importante para o clube, precisam ter pelo menos um profissional de psicologia no seu dia a dia. Sim. Então eles são obrigados a usar, senão eles perdem, né, o selo. Isso é uma regra. É uma regra. Entendi. É uma regra. Então, nas categorias de base, você geralmente tem, só que às vezes você tem um profissional para atender 5, 6 equipes. Nossa, Esse eu achei que profissional vai você precisar ia de falar apoio. 5, 6 pessoas, são 5, Não. 6 equipes. 5, 6 equipes, que aí incluem jogadores, treinador, fisioterapeuta, comissão técnica específica. Então, é muita gente. É muita gente. Esse profissional de clube que trabalha sozinho não vai pedir a minha ajuda, fazer minha ajuda, me atende, porque eu não estou aguentando mais, né? Entendi. Eu ia até te perguntar, se a gente tem no Brasil formação técnica para os profissionais de saúde, especificamente no esporte? A gente tem psicólogos e psiquiatras que recebem uma formação específica para atuar no esporte? A gente tem, mas é muito pouco. Atletas. Ainda é muito pouco. São poucos cursos, né, que te dão uma formação realmente suficiente, né, que te ajudam a entender a especificidade do trabalho no esporte. Nas faculdades de psicologia, Brasil afora, é uma ou outra que oferece uma disciplina, um estágio. A formação básica ela não é suficiente para você atuar no esporte, porque é um ambiente realmente, né, cheio das suas particularidades. Sim, né? peculiar. É peculiar. Então ainda são poucas as oportunidades de formação. Até alguns anos atrás, quem queria formação tinha que sair do país. Não tinha muito jeito, né? Porque era um ou outro. Agora, com cursos online e tudo, você tem uma formação um pouco mais democratizada. Né? Mas a gente ainda está carecendo de um pouco mais aí de oportunidades que sejam suficientes para essa formação. E o COB faz essa formação? Vocês, a sua equipe faz essa formação? Por exemplo, vocês dão apoio aos clubes que têm profissionais, eventualmente, de saúde que ainda não têm essa especificação? A gente dá apoio para a confederação. Tá? Então a relação é com cada confederação. A confederação se relaciona com os clubes. Diretamente, entendi. O nosso apoio para a formação ele está voltado muito para a formação de profissionais que não necessariamente profissionais de saúde. Então a gente está presente, a equipe de psicologia está presente em uma série de iniciativas. A Associação Brasileira de Treinadores, por exemplo, que é mantida pelo Instituto Olímpico Brasileiro. Legal. Então tem diversas disciplinas, diversos cursos para a formação do treinador, para que ele esteja sensível, atento a questões de saúde mental, né, e de psicologia de forma geral. A gente dá palestras para as confederações costumam realizar os camps, né, então reúnem os atletas, os treinadores, e quase sempre a gente está presente nessas oportunidades, exatamente para ir continuamente quebrando a estigma. Ah, legal. E ampliando o conhecimento das pessoas, né? A gente tem certeza lá no CACUS que não especificamente para os atletas, porque aí, como a gente está falando, tem muitas particularidades, mas para a população em geral, a gente deveria ter não especialistas também ajudando as pessoas, construindo essa rede de apoio, trazendo as pessoas mais perto para falar de forma mais aberta sobre essas pequenas dificuldades ou o sofrimento que a gente tenha na nossa vida, no dia a dia. Porque com o nível de adoecimento que a gente tem visto, não vai haver psicólogos e psiquiatras suficientes para cuidar de todo mundo que vem adoecendo. Então, como é que a gente faz? Dá um passo atrás e cuida das pessoas antes. E aí eu vou pedir para você abstrair aqui um pouquinho e me dizer qual seria seu sonho, Dourado. Se você falasse assim, o cenário ideal, eu não sei se você tem um exemplo concreto que você acha bacana, ou se não, ainda a gente não chegou nesse lugar épico, mas que você gostaria de ver nas próximas gerações no esporte em relação à saúde mental. Eu acho que é um sonho que ele está em construção, que é exatamente o entendimento e a presença
de mais profissionais, bem formados, não é só na categoria de base. Eu acredito que a psicologia do esporte ela pode estar presente e ela vai ajudar se ela estiver na escola. Perfeito. Então, a gente tem iniciação esportiva mesmo, né, com projetos onde a gente possa perceber que a atividade física e talvez o esporte mais para frente na vida das crianças, ela é fundamental, ela é importante. Né, e que é uma oportunidade para a gente aprender muito sobre nós, para o convívio social saudável, para uma boa parte do caminho da saúde mental individual, ela passa por um ambiente seguro, por um coletivo, né, que te permita experimentar, viver, descobrir e ser saudável. Infelizmente, eu acho que ainda não é esse o retrato que a gente encontra nas escolas, quando você percebe, muitas vezes, professores que reproduzem práticas de treinadores. Então, montam times, né? Já é um ensaio do esporte de alto rendimento. Tem que ter em algum momento na escola? Tem. Uma carga horária extracurricular. Sim. Mas a aula de educação física é um lugar que tem que ser um lugar sagrado para que as pessoas possam participar e descobrir o prazer do movimento. Sim. A gente tem uma vida cada vez mais sedentária. Verdade. E, infelizmente... Frente às telas. É isso. Infelizmente, a gente ouve muito relato, ou até mesmo a gente já passou por isso, de práticas de educação física que são excludentes. Então, se eu não sou bom, não é para mim. Então, desde cedo, muita gente já é colocada de fora. Eu era essa aí, a última a ser escolhida no colégio, nas filas, assim, é que eu não ligava muito, mas... vamos escolher time, eu lá esperando. Eu só era a primeira quando era uma amiga que estava escolhendo, sabe? Ai, ai. Então, meu sonho dourado é a presença de profissionais de saúde desde o começo mesmo, para que a gente possa construir outros caminhos e produzir uma mudança de cultura. E, em algum momento, eu não sou contra o esporte de alto rendimento, pelo contrário, eu trabalho nele. Né? Perfeito. Mas, em algum momento, essa prática de atividade física pode virar prática de treinamento, pode virar esporte de competição. Só que se já começou de uma outra forma, mais saudável, com mais autoconhecimento, lá no início, né, no início do caminho, então a gente tem chances melhores, inclusive para o esporte de alto rendimento, porque no dia a dia de pressão e cobrança, a gente olha para atletas que chegam lá e falam, nossa, esse é diferente, mas a gente não olha para o tanto de atletas que a gente perdeu no caminho. Ah, verdade. A gente perdeu muita gente e continua perdendo muita gente no Brasil, porque o que chega para o esporte de alto rendimento é o sobrevivente, não necessariamente os melhores. Muitos bons falam assim, não quero mais, não quero mais. Desistem. E pode ser uma via de desenvolvimento também, né? Para as pessoas, para a mudança de realidade dessas pessoas. Sem dúvida. Especificamente quando a gente está falando, especialmente quando a gente está falando das pessoas mais em contextos mais vulneráveis, né? Sim. Que o esporte pode ser muito atividade física primeiro e o esporte depois ser transformador. Uma base fundamental do nosso país para o esporte tem sido projetos sociais que usam o esporte como linguagem. E aí, de lá tem saído atletas, né? E atletas importantes e vencedores. Mas não são só atletas, a gente precisa também garantir que dali saiam pessoas com melhores condições para a vida. Sim. Sejam atletas ou não. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada por esse 45 do segundo ter recebido o Cactus. Eu sei que sua agenda tá lotada, que você tá com o pezinho já lá em Paris, então queria te agradecer e desejar uma boa sorte para você e para todos os nossos atletas. Muito obrigado. Realmente a agenda está cheia, mas a ação do Instituto Cactus ela é muito importante. Então, quando é importante, a gente tem que dar um jeito de estar junto.